Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 27 de julho do ano 2019. Hoje é sábado. E nós queremos continuar, compartilhando com os irmãos da série 50 respostas tiradas da palavra profética do Dr. Vimalgo, obra missionária chamada da meia-noite. E na pergunta de número 25, o Dr. Vimalgo ele responde à pergunta: por que os capítulos 38 e o capítulo 39 de Ezequiel se referem à Rússia? Antes de entrarmos aqui nesse assunto, eu gostaria de dizer a vocês, é muito simples você saber se é a Rússia mesmo ou não é. É só você pegar um mapa mundi. O doutor Abraão de Almeida ele explica isso no seu livro Israel, Gog, Magog e o Anticristo. Você pega um mapa mundi e você coloca uma régua no sentido vertical, partindo de Jerusalém, no sentido norte de Israel. Essa linha ela passa exatamente no meio da cidade de Moscou, na antiga União Soviética. Então, o Dr. Meno Kalisch também explica sobre isso, Lamartine Pozella, né? Então, existem outras interpretações dizendo que Ezequiel 38 e 39 não se trata da Rússia. Mas a gente tem que observar o contexto geográfico. Lá está falando do extremo norte. E o extremo norte de Israel é exatamente a região que fica hoje a Rússia. Então o Dr. Vimalgo ele responde essa pergunta dizendo assim: por que os capítulos 38 e o capítulo 39 de Ezequiel se referem à Rússia? Eu gostaria de levantar duas questões aqui antes de nós entrarmos aqui no comentário do Dr. Vimalgo. Alguns irmãos acreditam que essa profecia de Ezequiel 38 e 39 vai cumprir antes do arrebatamento. Eu não creio assim. Por quê? Porque isto tira a iminência do arrebatamento da igreja. Como seria bom, como seria maravilhoso que esta profecia de Ezequiel 38 e 39 cumprisse antes do arrebatamento. Como seria maravilhoso se você ligasse a TV e a TV e o noticiário dissesse assim: a Rússia invadiu Israel e Deus deu um tremor de terra ali e a mesquita caiu. Como seria maravilhoso. Talvez assim esta igreja morta, essa igreja apostata acordaria desse sono profundo. Mas isso não vai acontecer. Isto tira a iminência do arrebatamento da igreja. No momento que você tem que esperar um sinal, esperar a Rússia invadir Israel para acontecer o arrebatamento, tira a iminência do arrebatamento. Outros acreditam que esta profecia ela cumpre no final da grande tribulação. Isso aí também não tem lógica. Por quê? Porque se essa profecia cumprir no final da grande tribulação, então você tem que empacotar Ezequiel 38 e 39 com Armagedon. E não é verdade. Ezequiel 38 e 39 não tem nada a ver com Armagedon. A guerra de Gog e Magog é uma coisa, Armagedon é outra coisa. Alguém vai dizer assim: ah, mas como que Israel vai queimar as armas por 7 anos na grande tribulação? É muito simples. Eu acredito, conforme acredita também o Dr. Thomas Ice, que esta profecia de Ezequiel 38 e 39 ela vai cumprir no intervalo entre o arrebatamento da igreja e o acordo de paz de Daniel 9, versículo 27. Aí o anticristo faz o acordo, a guerra termina, o anticristo faz o acordo, então tem os 7 anos da grande tribulação. Então Israel vai queimar essas armas nos 7 anos da grande tribulação. Alguém perguntou assim, mas se Israel vai fugir para Massada ou para outro lugar lá, Petra, como que Israel vai queimar essas armas lá? Pode queimar, não tem problema. Então, eu acredito que esta invasão russa, ela vai acontecer entre o intervalo do arrebatamento e a aliança de Daniel 9:27, onde inicia os 7 anos da grande tribulação. Então nós vamos aqui para o livro do Dr. Vimalgo,
respondendo a pergunta é o seguinte: por que os capítulos 38 e 39 de Ezequiel se referem à Rússia? Dr. Vimalgo responde: em Ezequiel 38, versículo 3, Gog, ele é mencionado como príncipe e chefe de Meseque e Tubal. A edição revista e corrigida diz isso, mas a edição revista e atualizada diz: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, é o que diz a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, feita aproximadamente 200 anos antes de Cristo, e que foi citada muitas vezes por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento, que essa designação se refere ao Império Mundial Russo com seus satélites. Está fora de dúvida, Gog é a expressão simbólica para cabeça ou imperador de todos os russos. Magog, igualmente uma expressão simbólica para a terra, é a terra. É a terra que hoje é a região da Rússia. Caso ainda persistam dúvidas com relação à questão de quem se trata, aqui seja dita nesta oportunidade quais eram os nomes das antigas capitais do Império Russo, antes da divisão, né, antes era a União Soviética, hoje é a Rússia. Antes da divisão, a sede governamental da Sibéria, ou capital asiática, é Tubal ou Tobolsk, enquanto a capital europeia, desde a grande ofensiva de Napoleão, era Meseque e mais tarde passou a ser chamada Moscou. Então, antes da divisão da União Soviética, a parte oriental, né, a parte asiática, porque a Rússia, na verdade, ela ocupa uma parte europeia e uma parte asiática. Então, antes da divisão da Rússia, que era chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS era a sigla. Então, a parte asiática, a capital era Tobolsk, e a parte europeia era Moscou, né? Então era chamada de Meseque. Essa parte europeia era chamada de Meseque e mais tarde Moscou. O nome Moscou, então, ele manteve-se até hoje. A Rússia, portanto, já foi mencionada claramente na palavra de Deus séculos antes que fosse conhecido o seu nome. Aqui o Dr. Vimalgo, ele diz assim: até onde eu entendo a palavra profética, creio que em determinado tempo irromperá a paz no Oriente Médio com os árabes, propositalmente digo irromperá porque a paz com os Estados Árabes cria a condição prévia para que a União Soviética e seus aliados assaltem Israel repentinamente. Isso aqui é muito interessante. Então é aquilo que eu disse: quando o anticristo fizer a paz entre árabes e judeus, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, então vai haver essa invasão russa, né? Então a invasão russa ela vai ser no intervalo entre o arrebatamento e a paz, o acordo de paz. Então isso cria a condição prévia para que a União Soviética e seus aliados assaltem Israel repentinamente e com grande ímpeto, conforme está escrito em Ezequiel 38, 9 e 11. Esse, porém, será o fim do bloco comunista nos montes e campos de Israel. Ezequiel 39, versículo 4 e 7. Eu quero aproveitar para responder uma pergunta que muitas pessoas perguntam e diz assim: o que será dos Estados Unidos e o que será da Rússia? A Rússia, ela será julgada nos campos de Israel, né? Ela será exterminada essas duas maiores potências, que é a Rússia e os Estados Unidos. Então a Rússia, ela será julgada e destruída nos campos de Israel,
no intervalo entre o arrebatamento e a aliança de Daniel 9, versículo 27. E os Estados Unidos, ele vai ser destruído nos campos de Israel na chamada Batalha de Armagedon. Os Estados Unidos da América, ele vai liderar todas as nações para o Armagedon, inclusive o Brasil, que é aliado dos Estados Unidos, vai fazer parte da colisão de nações que vai sitiar Jerusalém no Armagedon. Então, o Dr. Grimaldi diz assim, ao contrário disso, Gog e Magog, descritos em Apocalipse 20, versículo 8, que é uma outra história, as pessoas empacotam tudo. Eu quero deixar aqui claro, Ezequiel 38 e 39 não tem nada a ver com Apocalipse 20, versículo 8. Apocalipse versículo 8 é uma outra história. Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, versículo 8 é depois do milênio. Então são dois eventos em épocas diferentes. Dois eventos diferentes em épocas diferentes. Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, versículo 8 vai acontecer depois do milênio. E Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 vai acontecer no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz descrito em Daniel 9, versículo 27. Então o Dr. Grimaldi diz aqui, ao contrário disso, Gog e Magog descritos em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, representa exércitos de demônios que subirão do abismo e serão reunidos por Satanás após o milênio. Então, Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, versículo 8, são demônios, não são nações físicas. Representa exércitos de demônios que subirão do abismo e serão reunidos por Satanás após o milênio. Então, se você olhar lá no Apocalipse, você vai ver que lá não há corpos. Então, a gente tem que comparar a Bíblia com a Bíblia. Isso é uma regra de hermenêutica. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, não há corpos. Por que não há corpos? Porque são demônios. São espíritos desencarnados. E demônios não têm corpos. E quando você observa Ezequiel 38, você vai ver que há corpos. Então trata-se do exército russo e dos seus aliados. Então voltando aqui, vou voltar aqui de novo. Ao contrário disso, Gog e Magog, descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, representa o exército de demônios que subirão do abismo e serão reunidos por Satanás após o milênio para marchar contra Jerusalém. Gog e Magog são, nesse caso, nomes simbólicos para indicar inimigos brutais e cruéis, que com grande violência atacarão o povo de Deus. Então essa expressão Gog e Magog é para isso, para indicar inimigos cruéis, brutais e cruéis. Foi exatamente o que a Rússia fez. Por isso que é usada a expressão Gog e Magog também em Ezequiel 38. Representando ali o que os russos fizeram ali quando eles perseguiram os cristãos na época da União Soviética. Muita covardia foi feita contra os cristãos na ex-União Soviética. Então Deus vai tratar com o ateísmo russo. Expressão de crueldade e maldade. No caso de Apocalipse é a mesma coisa. Expressão de crueldade e maldade. De demônios. Por isso que é usado em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, também essa expressão Gog e Magog. Então, vamos aqui, dando sequência ao livro do Dr. Grimaldi, diz assim, que aqui não se trata dos mesmos que em Ezequiel 38, versículo 2, destaca-se claramente pela exata indicação da direção. Ezequiel 39, 1 e 2 diz, tu, pois, ó filho do homem. Então nós temos que observar o contexto geográfico para nós fazer uma boa interpretação bíblica. Ezequiel 39, 1, 2 diz assim, tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor, Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Então, olhando para o mapa mundi, vista da Terra Santa de Israel, a Rússia e seus povos se localizam no extremo norte. Então, não há dúvida, Ezequiel 38, 39 está tratando-se da Rússia, que localiza no extremo norte, lá na região chamada Cáucaso. Não é a Turquia é a casa de Togarma.
Na profecia de Ezequiel, a Turquia é a casa de Togarma. Então, além disso, nessas profecias de Ezequiel e Apocalipse são estabelecidas duas épocas distintas de cumprimento. Em Ezequiel 38:3 fala-se do tempo em que Israel terá retornado à sua terra. E em Ezequiel 38:16 está dito: nos últimos dias hei de trazer-te. Então ele leva a Rússia para ser julgada nos campos de Israel. Por outro lado, está dito bem claro em Apocalipse 20, versículos 7 e 8, quando, porém, se completarem os 1000 anos. Então não é a mesma coisa. Ezequiel 38 não é a mesma coisa de Apocalipse 20, versículo 7. Lá está claro, quando completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações de demônios. São demônios, lá não há corpos. Não há corpos lá, no caso de Apocalipse, não há corpos. São demônios que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. No versículo 9 é descrito o ajuste de contas definitivo com todos os inimigos de Deus. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. Então eles habitam no centro da terra, então trata-se de demônios, porque eles marcham para a superfície da terra. Então eles habitam no centro da terra, conforme Judas 6 e 2 Pedro 2,4, são demônios. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Maiores explicações disto está escrito no livro do Dr. Vimalgo. Apocalipse de Jesus Cristo, um comentário para a nossa época, no volume 4. Eu indico aos irmãos, eu tenho essa coletânea. Apocalipse de Jesus Cristo, do Dr. Vimalgo, volume 4. Irmão, é uma mina de tesouro. Esses ensinos do Dr. Vimalgo precisam de ser compartilhados, porque é uma mina de tesouro. Dr. Vimalgo, ele observa os detalhes, ele é muito detalhista. Então o Apocalipse 20, versículo 8 e o Ezequiel 38 não tem nada a ver, não é o mesmo evento, como muita gente empacota isso aí. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Fiquem todos na paz de Jesus.